Queridos, nós estávamos cantando a segunda música do louvor, aquela que diz: talvez você esteja num quarto escuro, à espera de uma luz que não vem. Uma canção linda, né? Talvez você esteja numa ilha, à procura de uma paz que lá não tem. Talvez você esteja num dilema sem saída, tentando tirar a própria vida. Talvez em suas veias corra o líquido da morte, aniquilando a vida e a sorte. Ou seja, a primeira parte da canção fala de um possível problema que nos angustia, que nos faz sofrer, a ponto de desesperarmos da própria vida. A segunda parte da canção apresenta a solução. Jesus, Jesus e Jesus. O que Jesus é? Uma canção maravilhosa, mas que por um momento, eu ali com os irmãos tocando essa canção e pensando na letra dessa canção, por um momento eu pensei, há muitas pessoas que estão querendo tirar a própria vida, mas quando a pessoa está numa situação dessa, numa angústia desta, o que acontece? É perceptível a sua necessidade de Jesus. E, portanto, logo, não somente as pessoas ao redor, mas a própria pessoa que sofre, ela sabe que ela vive um momento crítico e precisa urgentemente de uma ação divina. Aí, de repente, me veio ao coração: mas e aquelas outras pessoas que, ao contrário dessa dita na música, estando numa condição semelhante de necessidade e de carência de Deus, mas que não sente no coração, na alma, ou não tem na mente a sua necessidade. Talvez você esteja conformado e esteja até mesmo muito tranquilo na sua experiência. E talvez essa sua paz, ou essa sua tranquilidade, esse seu bem-estar, talvez seja o seu grande problema. Talvez seja o meu grande problema. Porque é muito fácil, eventualmente, você olhar para uma pessoa que está na sarjeta, está na miséria, e você falar: essa pessoa precisa de Jesus. Mas e aquela pessoa que também precisa, que não é menos pecador, não tem menos fragilidades, não tem mais força do que o outro, mas que ele simplesmente está num bem-estar, porque vive exatamente num período de muita bonança, porque Laodiceia é símbolo de bonança. É um tempo em que as pessoas dizem: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Então, como isso veio ao meu coração, eu pensei, antes de eu ministrar a mensagem essa noite, eu vou chamar a atenção da igreja, a minha atenção, a sua atenção, para que tomemos muito cuidado com o nosso bem-estar. O bem-estar é muito bom, todo mundo quer estar muito bem, mas que esse bem-estar não venha roubar do seu coração, ou ofuscar a necessidade profunda que temos de nos aproximar cada vez mais do Senhor. Amém, queridos? A palavra ofuscar não ficou muito adequada, mas que vocês possam tomar a palavra ofuscar como um sinônimo de destruir, tirar de você essa sensibilidade de que você precisa, de que sua família precisa, de que eu preciso, de que todos nós precisamos do Senhor e de buscá-lo cada vez mais. Amém? Bem, abramos nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 16. E eu quero ler aqui bastantes versículos com os irmãos todos. Amém, queridos? Queremos aqui ler bastantes versículos, porque vamos ler desde o versículo 1 até o versículo 23. Depois vamos ler ainda o capítulo 17, versículo de 1 a 8. Presta atenção nessa leitura. Em nome de Jesus. Ok? Mateus capítulo 16, acharam? Não tire os olhos da Escritura. E não deixe seu pensamento fugir. Leia comigo. Aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando a Jesus, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhes respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado,
E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E deixando-os, retirou-se. Versículo 5. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes disse: vede, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos escribas, ou dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Percebendo-o, Jesus disse: por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães, e sim acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus? Como não compreendeis? Versículo 12. Então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Versículo 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Desde esse tempo, versículo 21, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, e ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas as coisas de Deus, e sim da dos homens. Agora capítulo 17, versículos de 1 a 8. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. E o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Até que está bom. Olhe para o seu irmão que está ao seu lado e diga para ele assim: levantando eles os olhos, a ninguém viram, senão Jesus.
Levantando ele os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Queridos, lemos aqui uma porção considerável, né? Quase todo o capítulo 16, e mais um pedacinho do 17. Lemos aqui episódios que ocorreram na experiência de Jesus com seus discípulos, ou mesmo com fariseus e escribas, que muito nos ensina a respeito da revelação concernente a Cristo. Sabemos que Cristo é tudo para nós. Não há nada mais importante, não há nada mais belo, não há nada mais desejável do que Jesus Cristo. Isso porque a Escritura como um todo nos revela a preciosidade que é Jesus Cristo. E não somente a Escritura, mas o próprio Espírito Santo colocou no nosso coração esse amor por Jesus Cristo. Sabemos que todas as coisas, está em Colossenses capítulo 1, versículos 15 e 16, dizendo que todas as coisas nos céus, na terra e debaixo da terra, sejam as coisas visíveis ou as invisíveis, sejam tronos, soberanias, potestades, todas as coisas foram feitas por intermédio de Jesus Cristo. Diga amém. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E é dito que todas as coisas nos céus, na terra, debaixo da terra, sejam as coisas visíveis, sejam as invisíveis, quer sejam tronos, soberanias, principados, potestades, tudo foi criado em Jesus Cristo, nele. E tudo foi criado para ele. Então, essa é uma declaração maravilhosa que nós encontramos acerca do Filho de Deus, haja vista que o Pai, quando ele começou o seu projeto, é que nós estamos falando exatamente do supremo propósito de Deus, aquilo que ele tem no coração, que ele vai cumprir, que ele vai realizar. Quando no princípio ele começa uma obra, diz a Escritura, que Deus, ele assentou no seu coração, que ele haveria de glorificar, de exaltar o seu Filho. Tudo é criado por meio do Filho, tudo é criado no Filho, tudo é criado para o Filho, a fim de que no último dia todo joelho se dobre diante do Filho, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Não podemos nós ter uma visão curta, não podemos nós ter uma visão recortada da verdade. Quando você olhar para a sua própria existência, você como um ser humano, como uma pessoa, sobretudo como um servo de Deus, você deve olhar o plano de Deus, como e quando Deus começou, como e quando o Senhor vai terminar, para que você possa ter o discernimento daquilo que é mais essencial. Eu pergunto para os irmãos, o que há de mais essencial para você? Talvez você possa não discernir isso, mas não deixa de ser para você aquilo que é mais importante. Por exemplo, uma criança. Uma criança, nós sabemos o que há de mais importante para ela. Ela precisa de uma boa educação, tanto uma educação formal, como uma educação familiar, como uma educação religiosa. Não é verdade? Não é isso que não há de mais importante para a criança, para que ela possa de fato ser uma pessoa, ser um cidadão, ser um indivíduo de bem, honesto, que possa levar e ter uma vida que agrade a Deus e aos homens? Entretanto, as crianças, na sua maioria, não conseguem entender ou perceber que isto é o melhor para elas. E aí elas vão valorizar mais o videogame, ou vão valorizar mais ficar na rua brincando com os colegas. Talvez ela goste mais, mas embora ela goste mais das coisas que vão trazer prejuízos, mas não deixa de ser verdade o fato de que o mais importante para ela é a educação, nos 3 níveis aqui colocados. E eu pergunto para a igreja, o que há de mais importante para você? O que há de mais importante para mim? O que é? Pode falar mais alto. Conhecer a Jesus Cristo. Muito bem. O que há de mais importante para você? Ajuda aí, pessoal. Me ajuda aí.
Hã? Com uma palavra só. Ela falou duas. Eu quero uma palavra só. O que há de mais importante? Jesus. Então diga para o seu irmão que está ao seu lado. O que há de mais importante é Jesus. Porque todas as coisas vão passar. Só Jesus vai permanecer. Só Ele vai permanecer. E para que você permaneça, você tem que estar com Ele também. Então, é só Jesus. Ele é o cerne da revelação divina. Ele é o centro do propósito de Deus. Ele é a substância do propósito de Deus. Ele é a centralidade de tudo. É Jesus Cristo. E nós sabemos pela revelação da Escritura que a rebelião do maligno, de Satanás, se dá exatamente no momento em que se ouve falar ou em que se cogita a possibilidade ou o fato de que Deus haveria de fazer uma criação e essa criação seria totalmente diferente de tudo que já existiu de criado. Falava-se que da criação do homem, mas não pense da criação do homem enquanto Adão, porque quando fala criação do homem você pensa logo em Adão, porque Adão foi o primeiro homem criado, mas não se esqueça que esse primeiro homem criado, Adão, ele próprio era uma figura, ele próprio representava. Em Romanos 5,14 diz que Adão, antes da sua queda, prefigurava aquele que havia de vir. E, portanto, o próprio Adão criado estava ali para apontar para o verdadeiro homem, para o homem por excelência, que é Jesus Cristo, que é a nova humanidade. E tem mais, Jesus Cristo enquanto a nova humanidade e todos os que creem, sendo constituídos um só corpo com Ele. Então eu quero que os irmãos entendam isso, que nada há de mais importante, de acordo com a Bíblia Sagrada, nos 66 livros que a compõem, do que Jesus Cristo. Jesus é tudo. Jesus é tudo. Sabe de que você precisa? De Jesus. E é por isso que nós estamos empenhados em conhecê-lo. Quando a irmã Líbia diz conhecer a Jesus, ela está correta. No sentido prático, nós precisamos de ter a revelação a respeito dessa pessoa bendita, a respeito dessa pessoa maravilhosa, que é Deus, homem, que é homem, Deus, que morreu na cruz do Calvário, que foi sepultado, que desceu ao Hades, que ao terceiro dia venceu a morte, e em ressurreição, entrou no mesmo corpo que fora crucificado, sendo esse corpo agora glorificado, permeado de vida eterna, permeado da vida divina, permeado do Espírito de santidade, do Espírito de ressurreição, e que agora sai ali ao raiar o primeiro dia da semana, ou ao despontar, o primeiro dia ele sai como o novo homem, como a nova criatura, como a nova criação de Deus. Saiba de uma coisa, o que Deus hoje, o Pai, o foco de Deus, o Pai, o coração de Deus, o Pai, está voltado para o seu Filho. Para o seu Filho. Não fique triste comigo, não. Mas o olhar do Pai, o coração do Pai, está voltado para o Filho. E o Senhor então aguarda aquele dia, quando todas as coisas vão convergir para o Filho. Todo o universo vai contemplar o Filho. Deus, o Pai, será glorificado no Filho, porque o Filho é quem revela o Pai. Ele é a testemunha fiel do Pai. Ele é a expressão exata do ser do Pai. Amém, queridos? Mas e o que tem isso a ver conosco hoje, nesse texto tão longo que nós acabamos de ler? É que quando se trata da vida cristã, de servir a Deus, talvez nossos corações e mentes estejam completamente perdidos. Perdidos eu me refiro em razão da cristandade que certamente ao longo da sua existência e história fez com que nós não discerníssemos corretamente a pessoa de Jesus. Tenho que falar, não podemos esconder isso. A história do cristianismo,
na sua maior parte, foi uma história de ocultar o filho. Foi uma história de colocar o filho, sim, está aqui o filho. Eles não vão negar o filho, não vão tirar o filho, mas eles vão encher esse salão com tantas coisas, uma parafernália de coisas, para que Jesus se torne apenas mais um, entre um mundaréu de coisas. Aí está lá o crente, que se gaba de ter Jesus, mas o mais importante para ele é o sábado do 7º dia. O mais importante para ele é o véu sobre a sua cabeça, é os pés do outro que ele lava, é o jejum que ele faz, é o dízimo que ele traz. Aquela pessoa inchada e orgulhosa por achar que agrada a Deus pelas muitas coisas que ela faz para Deus, e não sabe que Deus só quer uma coisa: o seu filho. Somente Jesus Cristo. Nada mais agrada ao Pai. De maneira que quando nós lemos o Evangelho, nós vemos Jesus andando entre os homens. E Jesus se revelando aos homens, os israelitas, aos judeus de uma maneira geral, aos seus discípulos. E nesse viver humano de Cristo, nesse trato com as pessoas, ele revelando a si mesmo e revelando o Pai. Muitos episódios nos ensinam coisas aqui extraordinárias a respeito de Jesus Cristo e sobretudo daquilo que procura impedir que você conheça o Filho de Deus. Logo aqui no início, o que nós lemos aqui, nos versículos de 1 a 4. Está ali Jesus Cristo, quando chega a ele alguns escribas e alguns fariseus e alguns ali do povo de Israel, e olham para Jesus Cristo e ficam olhando para ele. Eles estão desconfiados que Jesus Cristo é o Cristo de Deus. Eles estão desconfiados. Na verdade, lá no fundo, eles têm essa ideia, essa noção de que Jesus é o Cristo de Deus. Entretanto, chegam a ele e falam assim: olha, ô Jesus, mostra-nos um sinal. Mostra-nos um sinal. Em outras palavras, tá bom, se tu és o Cristo mesmo, então você vai ter que provar para nós que tu és o Cristo. Vai ter que provar. Se você ler essa porção, juntamente com João capítulo 6, quando a multidão a quem Jesus alimentou no dia anterior, vai até ele, e ele fala: oh, vocês estão me procurando por causa da comida que perece, vocês devem trabalhar pelo pão que não perece, pelo pão vivo. Foi quando a multidão falou assim: ah é? Moisés nos deu o pão do céu. Moisés, ele mostrou que ele era um homem de Deus pelos sinais que ele fazia. Porque quando o povo tinha fome, ele trazia pão do céu, o povo comia pão do céu, bebia água da rocha, abriu o mar vermelho. E tu, o que fazes? Aí eles falam: queremos um sinal. E este aqui é um problema nos dias de hoje. Isso porque muitos não querem exatamente se curvar diante do Cristo de Deus e reconhecê-lo como sendo o Senhor, mas eles estão embotados com a ideia equivocada, com essa ideia religiosa, com essa ideia caída de mostra-nos um sinal. Queremos ver um sinal. Para muitos, você pode ler essa palavra, os 66 livros, você pode ler, como diz, de capa a capa. Nada move as pessoas. Porque elas falam: não, eu quero ver um sinal. O que será feito para que nós creiamos? E Jesus fala: engraçado, vocês olham para o céu está com um vermelho assim sombrio, aí vocês sabem que haverá chuva. Ou está de um jeito, vocês sabem que vai fazer calor, que vai fazer frio. Fazem uma leitura do clima, mas vocês não sabem discernir os tempos. Isso porque havia uma profecia, e há uma profecia em Daniel, que os judeus bem conheciam. Uma profecia que dá exatamente o tempo do nascimento do Messias. É a profecia das 70 semanas de Daniel. Lá é dito: olha, desde a saída de ordem para restaurar Jerusalém até o ungido, haverá de se passar 483 anos. É só você contar, pega lá, 445 antes de Cristo,
Quando é assinado o decreto, vai contando, vai voltando. Quando se passarem 483 anos, o Messias virá. Ou seja, eles não tinham desculpa de falar que não sabiam que aquele tempo era o tempo do Messias surgir. No cenário, no contexto do povo de Israel. O próprio Cristo, Marcos capítulo 1, versículo 15, saiu ali na Judéia, Galileia, em toda aquela região, e ele gritava para o povo dizendo: o tempo está cumprido, arrependei-vos e crede no Evangelho. Dizia, o tempo está cumprido. Que tempo? O tempo profético que apontava para o tempo em que o Messias haveria de aparecer, de vir ao povo, trazendo a palavra do arrependimento e a palavra a respeito do reino de Deus. Mas o povo de Israel pouco queria saber da palavra escrita. Eles tinham o texto escrito. Eles tinham o livro dos profetas, Daniel, Ezequiel, Isaías, Jeremias, tantos profetas falando do Cristo vindouro, do Messias de Deus, mas eles não queriam a Escritura. Eles tinham para poder verificar e saber, de fato é ele, porque a profecia aponta para o lugar do seu nascimento, tantas profecias que diziam exatamente de onde ele viria, como seria, mas não, eles querem o quê? Eles querem um sinal. E você? O que é que você deseja? Você também está em busca de um sinal? Não se esqueçam que nos últimos dias, diz a Escritura, muitos surgiriam em nome do Cristo, operando grandes sinais, inclusive, como diz em Apocalipse capítulo 13, fazendo descer fogo do céu. A questão do fogo do céu é uma coisa interessante, porque no tempo do profeta Elias, quando o povo de Israel estava cocheando entre dois pensamentos, ou seja, não sei se eu sirvo a Jeová, não sei se eu sirvo a Baal, eu não sei porque eu estou aqui na dúvida. Sabe quando a pessoa fica na dúvida se serve ou não serve legitimamente a Deus? Então Deus levantou o profeta Elias, e Elias fez um desafio. Qual foi o desafio? Façamos aqui um holocausto, você faz o de vocês e eu faço o meu, de maneira que vocês vão clamar por Baal. Se Baal manda fogo, ele é Deus. Se ele não mandar fogo, ele não é Deus. Aí eu vou orar, se Yahvé manda fogo, Yahvé é Deus. Se não mandar fogo, ele não é Deus. Ora, esse desafio, ele é circunstancial. Você não pode tomar isso como sendo uma verdade absoluta, no sentido de que em qualquer lugar, em qualquer tempo, para se provar o verdadeiro Deus, tem que se fazer descer fogo do céu. Não, foi lá, naquela circunstância. O povo de Baal rezou o dia inteiro. Não aconteceu nada. Na vez de Elias, ele mandou jogar foi água em cima do holocausto. Molha esse trem aí, para não achar que eu estou com malandragem, que foi um raio do sol, que pegou numa painha seca e pegou fogo. Molha, mas eu quero a água jorrando mesmo, é muita água. E eu vou invocar o Deus vivo, e ele vai lamber com a língua de fogo, esse que vai tocar fogo, vai consumir esse holocausto, para que vocês saibam que Yahvé é Deus, e não há outro Deus. Dito e feito, Elias não precisou gritar o dia todo, como faziam os profetas de Baal, se cortava com faca. Não tem que ficar fazendo um longo jejum, gritando, ficando rouco a noite todinha na vigília, caindo, rodando, não precisa. Elias simplesmente falou: ó Senhor Deus, mostra a esse povo que tu és o Deus vivo. Na mesma hora desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto. E aí vem na Escritura dizendo em Apocalipse que virão falsos profetas nos últimos dias, que inclusive fará descer fogo do céu. Quando alguém vira então um falso profeta fazendo descer fogo do céu, assim, então é de Deus, porque se desceu fogo lá em Elias e se desceu aqui, então é de Deus. Aí eu falo, cuidado, porque hoje você tem nas mãos a revelação a respeito de Deus, do seu propósito, que é a Escritura Sagrada, Antigo e Novo Testamento. Hoje em dia não se questiona um sinal para que você creia. Você tem que saber se aquilo que se prega, se aquilo que se faz, se aquilo que se pratica está ou não de acordo com a palavra do Senhor. É isso que está em 1 João capítulo 4, versículo 6. Nisto vocês vão conhecer o Espírito da verdade
e o espírito do erro. Se alguém fala de acordo com a sã doutrina apostólica, é de Deus. Se não falar, não é de Deus. É o espírito do engano. Portanto, nesse primeiro momento aqui de Mateus 16, nós temos aqui a pessoa de Cristo, a bendita pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, mas temos aqui um empecilho que impede que as pessoas o conheçam e o reconheçam e o recebam como ele é. São os sinais. Então, muitas vezes, se Cristo é para nós o nosso tudo, se ele é o que há de mais importante, se não há nada mais importante para Deus, inclusive o Pai, que o seu Filho Jesus Cristo, então por que muitas vezes nós estamos muito mais atrás de um sinal do que atrás do próprio Cristo? O que você valoriza mais? Os sinais ou a pessoa de Cristo? Lógico, queridos, que com isso não queremos afirmar que não existam sinais. Existem sinais. Mas, segundo a Escritura, o nosso parâmetro não são os sinais. Porque se os parâmetros foram os sinais, então estamos fadados ao fracasso e a nos desviarmos da verdade, porque muitos virão fazendo sinais, prodígios e maravilhas. A nossa segurança está na palavra de Deus. Amém, queridos? Amém, igreja? Muito bem, no segundo momento, capítulo 16, versículo 5 em diante, é a questão do fermento. Mais uma vez, vamos nos deparar com o quê? Com a pessoa de Cristo e com um empecilho que procura nos impedir de ver a Cristo. No primeiro caso, o sinal estava ali na mente e no coração dos fariseus e escribas, impedindo-os de ver a Cristo. Agora, surge a questão da má compreensão da Escritura, a má compreensão daquilo que o Senhor diz. O Senhor, voltando-se para os seus discípulos, disse o seguinte: olha, presta atenção todo mundo aqui, ó. Acautelai-vos, cuidado, tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos escribas, entenderam? Aí os discípulos começaram a conversar. Você entendeu o que ele falou? Cutucando o outro bem baixinho para Jesus não ouvir. Você entendeu? Porque as pessoas às vezes elas fingem que entendem para não se passar por um desentendedor. Entende isso? Não, é isso mesmo. Finge que está entendendo para não ficar sem graça. Igual a história do rei, da roupa do rei. O rei lá que mandou fazer uma roupa e o tecido era um tecido mágico, que só os sábios podiam ver o tecido, só os inteligentes podiam ver o tecido. Aí o tesoureiro, na verdade, roubaram o tecido do rei, roubaram. Como o costureiro do rei, o alfaiate, ia morrer, falou: não, rei, porque eu tenho aqui um tecido, é porque esse tecido é da realeza. Ó, o senhor está vendo? Ele: não, é um tecido invisível que só os inteligentes veem. Falou: ah, muito bem, verdade, lindo esse tecido, muito bem. E aí ele pegou, o costureiro foi lá, pegou a tesoura, cortava o nada. Media direitinho, tirava a medida, costurou a roupa do rei. Ó, rei, está pronta. E o rei, para não se passar por alguém que não sabia, que não era inteligente, vestiu a roupa só de cirolão, cirola branca, e começou a andar no palácio. E o povo todo mundo aplaudindo: que roupa linda, que roupa maravilhosa. Porque todo mundo quer se passar por alguém que também é da massa. Ninguém quer ser diferente, ninguém quer ser burro, ninguém quer ser feio. Está todo mundo feio. Sai um corte de cabelo ridículo, mas todo mundo tem que estar igual todo mundo. É lindo. É feio, não, é lindo. Daqui a pouco está todo mundo lá achando lindo o rei só de cirola. E aí um menininho olhou assim: ih, o rei só está de cirola. Menininho pequenininho, não tem nada para perder. Menino, bebo, né? E doido, não tem problema com eles. O bebo fala porque está bêbado. O menino fala porque é menino. O doido fala porque não tem juízo. Não é verdade? Mas os que supostamente têm juízo é massa. Aí tem que entender. Não. Aí quando o menininho falou isso, o outro menino também falou, e todo mundo foi falando. Aí eu falei assim: você está vendo? Não, também não. Aí foi caindo a ficha que não tinha roupa nenhuma, tecido nenhum. Então o povo, todo mundo quer se passar por sabedor. Eu falava: eu não estou vendo, rapaz, eu queria tanto ver, mas não consigo ver.
Eu queria entender, mas eu não entendo. Você pode me explicar? Eu sou ignorante, eu não entendo essas coisas. Mas o povo não quer. Os discípulos, assim, o que ele está falando desse fermento aí? Não, rapaz, é porque é o seguinte, você trouxe pão? Não, ninguém trouxe pão. Então, quando ele fala do fermento, são os pães que nós não trouxemos. Aí começaram, nós não trouxemos pão, e Jesus está querendo pão, e Jesus diz, cuidado com o fermento dos fariseus e escribas. Eu falei para você, cadê o pão? Irmãos, vocês estão vendo a história? Não trouxemos pão. E Jesus falou assim, vem cá, vocês estão falando de quê? De pão? Vocês estão preocupados com pães? Vocês não estão se lembrando daquela ocasião que de 5 pães eu alimentei 5.000 homens, fora mulheres e crianças? Vocês ainda levaram para casa 12 cestos cheios de pães. Eu multiplico pães. A outra ocasião, eu alimentei 4.000 homens. Não se preocupe com os pães, eu não estou falando de pão. Não há nenhuma preocupação no reino de Deus com o pão. Não há preocupação com o pão. Deus fala uma coisa, nós entendemos outra. Está lá, o povo cheio de inimizade, o povo cheio de facção, cheio de inveja, cheio de contenda, cheio de tudo, mas estão preocupados. Esse pão da ceia aí, tem fermento? Se tiver, não vou comer não. Está preocupado com aquele pedaço de pão físico. Isso pouco importa para Deus. Eles estão preocupados se você lavou o pé do irmão com escova. Pastor, mas o lava-pés está ou não está na Bíblia? Eu digo, está e não está. Está porque lá em João capítulo 13 fala que Jesus lavou os pés dos discípulos e falou que eles deveriam lavar os pés uns dos outros. Mas o texto está ensinando que você deve tirar o sapato do pé do irmão, colocar água, passar um sabãozinho, esfregar? Não. Isso quer dizer outra coisa. O próprio Jesus explica no texto dizendo, porque aquele que quer ser o maior, que seja servo. Isso porque os discípulos discutiam entre si a respeito, qual deles era o maior. Chegando na casa onde eles iriam partir ali, ter a celebração da ceia, o que aconteceu? O homem que emprestou a casa, esvaziou a casa de empregados de todo mundo, e não tinha nenhum escravo, que seria o escravo dos escravos, para poder fazer esse serviço de lavar os pés, porque eles eram viajantes, andavam nas poeiras, de sandálias, cansados. O lava-pé era como se você oferecesse um banho para a pessoa. Só que tomar um banho, por gentileza, toma um banho, para que você descanse. Mas como você sabe, a questão do banho é uma questão cultural também, né? Banho, é só a gente que toma por aqui. Tem lugar por aí que é uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, o banho tcheco, né? Não tem? Essas coisas? Então o lava-pés era para trazer um descanso, tirar aquela poeira. Mas aí ninguém queria, Pedro não queria, João não queria, Judas muito menos, Mateus, ninguém queria ser o escravo, o servo dos servos. Aí Jesus pega e se levanta, ele próprio pega, cinge o seu lombo com uma toalha. Os discípulos ficam espantados, o que ele vai fazer? Porque ninguém, não tem, como não tem servo aqui, eu sou o servo. Aí ele pega a bacia e começa a lavar os pés, lava os pés de Judas. Você lavaria o pé de Judas? Você lavaria? Não, de verdade, você lavaria o pé de Judas? Você cortava o pé dele, né? Queridos, você lavaria o pé de Judas? Jesus sabia quem era Judas. Isso nos ensina o Espírito de Cristo, dizendo o servo, ele é servo. Você não está aqui para julgar, você não está aqui para poder condenar, para expulsar. Você está aqui para lavar os pés. Nós temos que ganhar o Espírito de Cristo em nossas vidas. E entender que nós temos que mudar o nosso conceito a respeito de moral, a respeito de santidade, a respeito da vida alheia. Mudar o conceito. Nós ficamos muito mais preocupados com os outros do que com nós mesmos. Jesus vai lá, lava os pés de Judas. Sorri para Judas. Olha no olho de Judas, fica assim, meu Deus do céu, que homem é esse? Como é que pode ser tão bondoso, tão amável, tão humilde? Jesus fala assim, olha agora, vocês que queriam ser todos maiores, saiba que o maior no reino de Deus
é aquele que serve. Portanto, lave os pés uns dos outros. Na medida em que nós lavamos os pés uns dos outros, quer dizer que nós agora somos servos uns dos outros. Somos servos mútuos. Sou servo de vocês. Vocês são meus servos. E assim, não existe maior. Porque o maior, sendo maior, é menor porque é o servo. E porque ele é servo, então ele é o quê? O maior. Mas sendo ele maior, não pode se orgulhar, porque para ele continuar sendo maior, ele tem que ser o menor agora. E aí o maior vai ser sempre o menor, e o menor vai ser sempre o maior. Porque para Deus, o maior é uma condição para ser menor, e o ser menor é uma condição para ser maior. Vocês entendem essa questão? Então fica uma confusão. As pessoas não entendem ao certo o que Jesus quer dizer. Ele fala uma coisa, o povo entende outra. Aqui fala, acautelai-vos do fermento dos fariseus. Os fariseus também não entenderam. Olha aqui o versículo 16, 9. Não compreendeis ainda. Versículo 11. Como não compreendeis que não falei a respeito de pães? Com o que você está preocupado, meu irmão? Qual é a sua preocupação? Qual é a sua preocupação? Alguma coisa pode estar roubando o foco de Jesus Cristo. Porque talvez você esteja preocupado com os pães. Esteja preocupado com o fermento. Preocupado com o véu sobre a cabeça. Se o tecido do véu é de filó ou não. Uma preocupação. Muitas coisas nos preocupam. E o pior é quando nós achamos que nossas preocupações são as preocupações de Deus. Quando Jesus falou, acautelai-vos do fermento dos fariseus, diz aqui o versículo 12, ele falava a respeito da doutrina dos fariseus. Jesus se preocupava com a doutrina. Você está preocupado com a doutrina dos fariseus? Você tem tomado todos os devidos cuidados contra a doutrina dos fariseus? Pastor, qual que é a doutrina dos fariseus? Me explica esse negócio aí. Para entender a doutrina dos fariseus, que aqui é representada pelo fermento, você vai ter que reconstruir a história do fermento na história do povo de Israel. Porque ele não surge aqui do nada. O fermento, ele tem uma história na Escritura. Quando, olhe para mim, entenda isso em nome de Jesus. O povo de Israel era escravo no Egito. Escravo. Estava ali no Egito, a serviço de Faraó, construindo suas cidades celeiros, e ali naquela escravidão, sob feitores, a troco de quê? A troco de comida. A troco de comida. Uma escravidão para que as pessoas, os escravos, pudessem pelo menos comer. Deus agora se levanta e aparece para Moisés. Fala, Moisés, eu desci para fazer esse povo subir para uma terra que mana leite e mel. Eis que eu te envio, e aí vai Moisés em nome de Yahvé. O que acontece? O Senhor opera por meio de Moisés 10 grandes sinais. Para mostrar ao faraó o seu poder. É para que ficasse evidenciado que Deus em nada se equivale aos deuses pagãos egípcios. A grandeza do Eterno. Quando foi por ocasião do último sinal, Deus falou, Moisés, veja bem, preste atenção. Você diga aos hebreus o seguinte, que no dia, quando for amanhã, eu passarei pelo Egito. Eu vou entrar no Egito. Agora eu vou entrar no Egito. Diga para eles que essa noite será a noite em que eles serão livrados, libertos do cativeiro egípcio. Essa noite eu vou tirá-los daqui. Estão entendendo isso? Eu vou tirá-los. Diga para eles matarem um cordeiro. Cada casa de hebreu mata um cordeiro macho, sem defeito. Pega o sangue desse animal, passa nos umbrais das portas, o sangue do animal, pelo lado de fora da porta. E aí, então aquela família deverá ficar dentro de casa, comendo o cordeiro que fora imolado, agora assado. Assa o cordeiro e fica comendo esse cordeiro. Come esse cordeiro assado. E vocês devem comer esse cordeiro calçados sandálias nos pés. Pronto para sair. Vocês devem estar com os lombos cingidos
coloca o cinturão e cajado na mão, porque daqui a pouco virá a ordem, nós vamos todo mundo sair aqui do Egito. Coma o cordeiro, mas preparado para sair. Enquanto vocês estiverem comendo, disse Deus a Moisés, eu passarei pelo Egito, e eu vou entrar em todas as casas do Egito. Onde estiver ali um primogênito, vai morrer. Todos os primogênitos do Egito vão morrer. Inclusive, os primogênitos dos animais, da cabra, da vaca, do cavalo, do boi, de todo mundo, vai morrer. Não vai ficar um. Quando, entretanto, eu chegar numa casa, preste bem atenção nisso, e eu ali vir o sangue estampado, eu entenderei que ali já foi morto o primogênito. Eu entenderei que o primogênito já morreu. E portanto eu Páscoa por vós. Eu passarei por vós. Esse passarei, no hebraico é Páscoa. Páscoa não tem nada a ver com coelho, com chocolate. Páscoa é passar sobre, passar sem entrar na casa e levar juízo. Portanto, ali estava o cordeiro pascal. Aquele cordeiro representava o Cristo vindouro, que quantos estiverem debaixo da cobertura do sangue do Filho de Deus, o juízo, Páscoa. O juízo, Páscoa. O texto não diz, quando eu chegar lá, que eu vir o sangue, eu vou olhar pela brecha da porta, hein? Eu vou olhar pela brecha, e se eu vir ali dentro, porventura, alguém de cabelo cortado, eu vou entrar. Se tiver televisão, eu vou entrar. Se tiver tomando cerveja, eu vou entrar. Se tiver usando saia curta, o que foi? Eu vou entrar. Se tiver o que mais? Tomando vinho, não faça uma coisa. Tomando vinho, eu vou entrar. É assim que diz o texto, queridos? É assim que diz? E vai que porventura Faraó era um homem inteligente, um homem esperto. Vai que ele visse aquela presepada, todo o povo tudo matando um cordeiro, fazendo sangue. Mas que negócio é isso aqui? Bem, esse povo é meio maluco. Por via das dúvidas, eu vou me esconder, eu e o meu filho primogênito, aqui na casa do hebreu. Se ele tivesse feito isso, Deus não ia ou não ia entrar lá dentro? Ia. Ué, mas está o filho de Faraó lá dentro. Perverso. Ah, não ia. Deus é onisciente, é onipotente. Ele vê dentro da casa, por entre as paredes, através das paredes. Ele ia para, opa, volta. Nessa casa tem um ímpio aqui dentro. Vamos lá agora entrar. Ele pode entrar? Não. Por que não pode entrar? Porque está o sangue do cordeiro sobre aquela casa. É o sangue. É o sangue. Você tem que descansar nessa mensagem, nessa verdade. Descansar. Senhor, muito obrigado pela tua salvação. Porque agora eu posso dormir em paz. Eu posso acordar em paz. Eu posso andar em paz. Eu posso me divertir em paz. Você pode se divertir em paz. Na fé, na verdade. Porque Jesus é o sangue sobre a sua vida. É a garantia de que Deus não derramará juízo sobre você. Isso aconteceu, está em Êxodo capítulo 12. O povo de Israel saiu em paz, felizes. Quando chegaram do outro lado, aí Deus olhou, um tanto de primogênito que sobreviveu, que foi salvo por causa do sangue. E Deus é muito sábio. Logo Deus viu os corações daqueles hebreus e falou assim, como todos os homens, vocês também logo vão se esquecer da grande salvação que eu provi para vocês. Logo. É rapidinho para esquecer que um dia você foi salvo pelo sangue, é rápido. Então eu vou fazer o seguinte, eu quero que vocês me consagrem todos os primogênitos para mim. E vocês farão uma festa. Todo ano é um memorial. O memorial ele se repete para que não se esqueça nunca
o que aquele memorial representa. Vocês por 7 dias não vão comer fermento nas vossas casas. Não vão comer fermento, pão sem fermento, bolo sem fermento, é tudo sem fermento, nada de fermento. E para ficar mais seguro, vocês devem inclusive tirar de dentro da casa o fermento. Coloca lá fora, faz uma casinha lá fora para ele, mas durante a festa dos pães ázimos, vocês não devem ter dentro das vossas casas fermento algum. Entenderam, queridos? Fermento algum. Para quê? Para que vocês nunca venham se orgulhar, ficar inchado, né? Para que você nunca fique inchado, como fica a massa com o fermento, orgulhoso, achando que você é bom, achando que você é suficiente. O fermento, ele viria a representar aqui a fermentação que incha e apodrece a massa. O Senhor gostaria que os seus filhos fossem sem fermento. Está em 2 Coríntios, capítulo 5. É 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 7 e 8. Quando diz que Cristo, o Cordeiro Pascal, ele já foi imolado por nós, por isso nós devemos ser agora uma massa sem fermento algum. Sem nenhum tipo de fermentação, de orgulho, de vaidade, de presunção, como quem pensa que a salvação depende de algo que nós podemos fazer de bom. Agora eles tinham que repetir essa festa, esse memorial estabelecido todos os anos, retirando de suas casas o fermento. O tempo passou, depois desse episódio da libertação do povo de Israel, o povo já estava estabelecido na boa terra, Jerusalém estava lá, o templo estava construído em Jerusalém. Vem Jesus Cristo e fala assim: olha pessoal, acautelai-vos do fermento dos fariseus. Ou seja, cuidado com a doutrina dos fariseus. Qual é a doutrina dos fariseus, hein, queridos? Qual que é a doutrina dos fariseus? Capítulo 15 de Atos, leiam lá para os irmãos verem depois. Houve um concílio na igreja de Jerusalém para tratar desse problema do judaísmo. Eles diziam: se vocês não forem circuncidados e não guardarem a lei de Moisés, não podereis ser salvos. Essa é a doutrina dos fariseus. Este é o fermento dos fariseus. A doutrina de que o homem não pode ser salvo se porventura não cumprir, não guardar, não obedecer rigorosamente a lei. Isso é difícil. Isso é uma coisa tão ruim dentro de nós que nos foi legado, que nós nos ofendemos muitas vezes quando ouvimos que a salvação não depende de você em nada. Nem para crer você foi capaz de crer. Porque a fé é um dom de Deus. E como um dom de Deus é dito, a fé, ela vem pelo ouvir a palavra. Se ela vem, ela não está aqui. Ela vem. Não é dito: você tem que cultivar seu coração e se esforçar para que você acredite no crucificado. É dito o que a respeito disso? O homem natural, ele não pode entender. Ele não pode entender como pode um homem crucificado, um nazareno crucificado, maldito de Deus, que não foi capaz de salvar-se, bem redundante, a si mesmo. Como é que ele pode ser o meu salvador? Como é que ele pode? O homem natural não entende. E não somente ele não entende, mas ele não pode aceitar as coisas do Espírito de Deus. A mensagem da cruz só pode ser recebida mediante revelação, mas Deus nolo revelou pelo Espírito de Deus. É Deus que revela que você é salvo pela graça. É Deus que revela que você é salvo pela misericórdia de Deus. É o Espírito que te revela que você é salvo pela soberania de Deus. É o Espírito Santo que te revela e te mostra que você é alvo da salvação divina. Que aquele que começou a boa obra, ele vai completar até o dia de Cristo Jesus. Que quem começa é Ele, quem termina é Ele.
Mas de repente, os próprios salvos estão, ao invés de entender que o fermento é isso, é esse conceito errado a respeito da salvação, que pelo contrário, esse fermento tem que ser tirado para que você desenvolva uma plena consciência de que você nada é, nada faz, nada pode fazer, para que a sua confiança seja depositada tão somente em Cristo. E aí você poderá servi-lo por amor e não por medo. Né? Não, estamos preocupados se tem pão. Se o pão é de sal, se o pão é salvado, se o pão é de doce, se o pão é carteira. Estamos preocupados com pão. Ou poderíamos nós nos preocuparmos com qualquer outra coisa. Se o pastor usa gravata, se ele não usa. Se tem barba, se não tem barba. Vocês vão ter uma ideia, teve um irmão desse nosso ministério aqui que estava conversando com uma pessoa. E aí a pessoa não queria aceitar a mensagem do evangelho como é. Aí o irmão abria a Bíblia e mostrava, não, lê aqui para você ver. Ele, mas tem aquele texto também. Aí mudava o assunto. Então vamos para o texto. Aí lia. E agora? Não, mas tem aquele outro texto. Aí ele ficou correndo. Quando não tinha para onde correr mais, acabaram todos os seus textos. Acabou. Você está certo, mas só tem um problema. O que foi? Aquela barba do teu pastor é muito nojenta. O que tem a ver o que com o quê? O que tem a ver? Não, isso aí é porque eu não posso aceitar essa mensagem. Aí eu vou ter que arrumar uma coisa que encerra a conversa. Vocês estão entendendo? Está preocupado com a barba do outro. Fui convidado para pregar na Igreja Assembleia de Deus, lá em Padre Bernardo. O irmão falou assim, olha, o pastor lá falou que você pode ir, mas se você for de barba, não pode, não serve. Tem que tirar a barba. Eu falei, é mesmo? Fiquei pensando, é muito complicado tirar a barba, né? Pensei. Falei, e qual que é o tema que ele quer que eu pregue lá? É sobre santificação. Falei, então diga que eu vou tirar. Eu tiro. Eu vou pregar sobre santificação, não vou tirar a barba, eu tiro o que ele quiser que eu tiro. Mas ele vai ouvir o que é santificação. Hein? Assembleia de Deus. A primeira 1h30 que eu preguei foi pregando o que não é santificação. Vamos primeiro destruir tudo o que parece que é. Agora vamos construir um conceito correto sobre santificação. Aí se preocupa se o irmão veio de boné, no culto de boné. Você viu, irmão, falta de respeito, boné na cabeça. E aí deixa de ver o essencial, Cristo. Perde a visão, perde a revelação, porque ficou ali perturbado, confuso, com tanto de coisas. Queridos, olhe para Jesus Cristo. Ele é tudo para nós. Em seguida, Jesus leva os seus discípulos para uma outra região, a partir do versículo 13. Aí Jesus fala assim para os discípulos, vem cá, aí, o que o povo aí diz a meu respeito? Quem eles dizem que eu sou? Aí, então o boato é grande, diz que você é Jeremias, diz que você é Isaías, é um profeta, João Batista, sei lá, alguma coisa que voltou de lá para cá, porque não é possível, né? E Jesus falou assim, e vocês, o que dizem que eu sou? Quem eu sou para vocês? Observa que Jesus está se revelando, querendo se revelar, se mostrar, olhem para mim. No primeiro caso, os fariseus preocupados ali com o sinal. No segundo, os discípulos preocupados com o pão. E eu falei assim, então quem sou eu para vocês? Olhe para mim, diga-me quem sou. São capazes de enxergar, de entender, de ver, além das aparências? Aí Pedro, de repente, recebeu uma iluminação, uma revelação. Diz a Bíblia que o Pai revelou a ele. E ele abriu os lábios e falou, Senhor, Tu és o Cristo de Deus. Tu és o Filho do Deus vivo. Afirmar, Tu és o Cristo, vírgula, o Filho do Deus vivo, ponto. Quer dizer que o Filho de Deus é o mesmo que o Cristo. Muitos tomam Filho de Deus como se ele fosse filho, como eu sou filho da minha mãe. Jesus nunca, enquanto Deus, nunca foi gerado. Ele é. Ele é.
Leia depois o Evangelho de João. O que você vai encontrar lá? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o pão, eu sou isso. Ah, tá bom, eu sou. Isso basta, ele é. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. No princípio era, ele estava, ele é sempre. Sempre ele é, sempre ele foi. Ele nunca teve uma época em que ele não foi. Tu és o Cristo, o ungido. Ser filho de Deus, com essa nomenclatura, com esse título, quer dizer o Cristo, porque aquele que é ungido pelo Pai para cumprir a vontade do Pai. Como o filho faz a vontade do Pai, como o filho está submisso ao Pai, subordinado à autoridade do Pai, então Jesus Cristo é o Filho de Deus no sentido de que Ele é aquele que se reveste de humanidade e agora está aqui como servo do Pai para fazer a vontade do Pai. Sendo Ele Deus, se fez servo. Ele é o Filho, Ele é o Cristo de Deus. Aí então, quando Pedro falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus falou assim, olha, não foi carne nem sangue quem revelaram a ti esta verdade, mas foi meu Pai que estás nos céus. E eu também te digo algo. Quando eu também te digo, é porque o meu Pai te revelou quem sou. E eu também, meu Pai revelou a ti, e eu também quero revelar algo a você, que tu és Pedro. Tu és uma pedra. A palavra grega aqui é Petrus, tu és uma pedra pequena. Aí Pedro viria a dizer em 1 Pedro capítulo 2, versículo 6 em diante, ele diz, e todos vós, sois pedras vivas na edificação da casa de Deus. Eu também te digo que tu és Pedro, tu és Petrus, e sobre esta pedra, não é dito, e sobre ti, tu és Petrus, e sobre esta pedra, esta não pode ser o mesmo Pedro, porque mudou aqui, ó, a direção do objeto. Tu és Pedro, e sobre esta pedra, que é a revelação a respeito de Cristo, que é o próprio Cristo como fundamento da edificação da igreja, eu vou edificar a minha igreja. A igreja é edificada sobre Cristo. Na base, Ele é a pedra que sustenta a igreja, que garante a igreja. Por que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja? Porque a igreja é edificada na base firme, que é Jesus. Aí pode vir o inferno, pode vir os infernos, pode vir o quinto dos infernos, que a igreja não vai perecer. Pode vir demônio, diabo, satanás, capeta, dê o nome que você quiser. Macumba, sapo com a boca amarrada. Pode matar bode, galinha, boi, jumento, cavalo. A igreja é do Senhor Jesus. Podem se levantar os homens maus, podem matar os crentes, pode tocar fogo nesse prédio. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E então aqui temos a revelação de Cristo enquanto o Filho de Deus e a revelação da igreja enquanto uma obra que o próprio Cristo está realizando e edificando sobre si mesmo. Não temos que temer a isso. De repente, estamos aqui nós todos alegres, felizes. Palavra maravilhosa, pastor, que maravilha. A salvação está garantida, tem que tirar o fermento. A igreja está garantida porque o fundamento é Cristo. Não estamos atrás de sinais, não queremos saber de pães. É só Jesus. De repente você está empolgado porque você foi um Pedro que recebeu a revelação de quem é o Filho de Deus. Mas aí de repente surge um obstáculo. Quando de repente Jesus fala assim, olha discípulos, agora que vocês já sabem que eu sou a pedra sobre a qual a igreja será edificada, já sabem que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, eu tenho que dizer algo a vocês. Estão dispostos a ouvirem? Estão dispostos? É o seguinte, tudo isso é verdade. Tudo isso está garantido pelo Pai, tranquilo. Mas antes de estarmos todos nós lá na eternidade desse jeito, é necessário, versículo 21, é necessário, está aí na sua Bíblia? É necessário
16, 21 de Mateus. Desde esse tempo começou Jesus a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário. Diga para o seu irmão, é necessário. É necessário. Mas Rosirene, não adianta, atalho não vai resolver. Quem quer um atalho aqui, queridos? Um atalho. Um ataim. Cortar caminho por aqui, ó. Mais perto. O que é necessário? Que o Filho do Homem vá para Jerusalém. Ele tem que ir para Jerusalém. Irmãos, em nome de Jesus, não perca esse final, não. Ainda tem que chegar aqui e viram somente Jesus. Vamos cá, rapidinho. Por favor. Tem que ir para Jerusalém, o Filho do Homem. Ele vai ser preso. Ele vai ser cuspido. Vai ser maltratado. Ele vai ser zombado, vituperado. E ele vai ser crucificado. E ele vai ser morto. Ele vai morrer. Mas ao terceiro dia, ele vai ressuscitar. O problema é que, antes do terceiro dia, tem a morte ainda. Tem a vergonha da cruz. Tem os sofrimentos. E quantos entrarem com o Cristo de Deus na glória de Deus, deverão juntamente com ele segui-lo. Versículo 21 diz, versículo 24. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. É verdade, mas há um caminho que nos leva à glória. Há um caminho. E esse caminho, ele é um só. Ainda que as experiências sejam diferentes. Esse caminho, queridos, é o caminho do sofrimento. E aí, para cada um, Deus dá o sofrimento apropriado. Apropriado. Para uns, Deus dá uma esposa abençoada. Para ficar espremendo ele o dia todo, a semana toda, o mês todo. Para que ele possa desenvolver o uso da paciência, do amor, do perdão, da tolerância, o dom do ouvir. Tem que ficar o dia todo ouvindo ela falando. E você, sim, Senhor, amém. Pode moldar esse vaso, Pai, estou sendo moldado. Quando a mulher começa a falar assim, ele fala, graças a Deus, né, irmão João? Graças a Deus. Estou sendo moldado a um caminho. Para outros, Deus tem que deixar o desemprego ficar por muito tempo. Que ele tem que aprender a dar graças na escassez. Tem que aprender a depender do Senhor. Você vai almoçar amanhã, não sei, o Senhor sabe. Preciso depender do Senhor. Essa igreja é muito estranha, está pregando que Deus dá até desemprego para o povo. O povo diz por aí que vai arrumar emprego ou que vai tirar emprego. Tira. Se for preciso, para você aprender a se quebrantar, a se humilhar e depender, Ele vai tirar. Para aprender. Orgulho tem que ser quebrado. As circunstâncias preparam-nos um ambiente propício para que essas coisas aconteçam em nós. Para outros, Deus dá o dinheiro para que ele aprenda a dividir, a repartir, a dar. Tem que aprender a dar, que ele não consegue dar, porque ele quer tudo para si. Todo o dinheiro do mundo é pouco, ele quer mais. Aí cai aqui nessa igreja, Deus traz para cá para ele aprender. Aí Deus vai abrindo o coração e vai trabalhando nele essa ideia, esse conceito, esse entendimento. Para outros tem que vir a dor. Para outros, e cada um tem um problema, tem uma dificuldade, tem um ambiente, de sorte que o Espírito Santo, ele nunca nos abandona em qualquer situação em que nós nos encontremos. Ele é o Consolador, ele é o Paráclito, aquele que está ao lado. Como diz em Romanos capítulo 8, versículo 26, o Espírito de Deus que nos assiste, nos presta assistência nas nossas fraquezas. Ele está do seu lado, ele está vendo. Você precisa aproveitar cada sofrimento, cada oportunidade. Tem que tomar a cruz. Nunca jogue essa cruz fora. Não queira cortar a sua cruz. Pare de xingar.
Pare de blasfemar, pare de murmurar e comece a experimentar Deus nessas circunstâncias, porque Deus não permite que nós passemos por tais circunstâncias porque Ele é mau. Não pense você que Ele permite que você viva tal situação porque Ele gosta de ficar sorrindo do sofrimento alheio. Não, é porque é necessário. É necessário. Hebreus capítulo 12, é dito: o sangue não chegou na canela ainda. O sangue não chegou ainda na canela. Calma, você ainda vai viver muito, vai sofrer bastante. Mas sabe para quê? Hebreus 12, lê lá. É para o seu aproveitamento. Porque os anjos olham para você, nós homens olhamos para você e falamos assim: tem jeito, né? Esse não. Esse aqui, pensa numa coisa ruim que é esse indivíduo aqui. Aí Deus fala: tem jeito. Deus fala: para mim tem jeito. E como tu vais fazer, Senhor? Calma, eu vou colocá-lo dentro de circunstâncias, para que ele seja disciplinado. E eu vou discipliná-lo porque eu o amo. E para que ele não seja condenado com o mundo. Porque eu disse que a salvação dele está garantida, e está. Mas eu também não posso pegar um caboclo de qualquer jeito e colocá-lo na glória. Então eu tenho que trabalhá-lo agora. Aí Deus coloca na circunstância e vai batendo devagarzinho. Devagarzinho, vai aumentando a pancadinha, vai doendo, você vai se torcendo todo. Muitos ficam muito tempo porque não entenderam ainda. Se você entender, se você falar assim: Senhor, pode, vai lá. E começar a permitir que a luz do Senhor te ilumine, te mostre. E você busque nele a força, o poder necessário para vencer aquilo que você é, aquilo que nós somos. Logo o Senhor dirá: não é necessário mais. Porque isso que Pedro fala, né? Que seremos nós disciplinados pelo Senhor, se necessário. Amém, queridos? Porque o Senhor nos ama, e Ele está nos conduzindo à glória, e Ele quer nos ver na glória com Ele, no seu reino com Ele. Então, não tem esse negócio desse evangelho de autoajuda. Não. Esse negócio de Deus quebra galho, né? Quebra meu galho aí, paga minha conta lá, Jesus. Quebra meu galho, quebra essa. Ele quer quebrar a sua espinha. Quebrar a sua coluna. Para você poder se curvar, porque ela está dura. Tem que se curvar, se humilhar. Aí de repente o mesmo Pedro que acabara de falar: tu és o filho do Deus vivo, sabe o que ele fala? Como muitos aqui vão assistir talvez pela internet essa mensagem, vão dizer: esse pastor está doido, ficou maluco. O evangelho agora está pregando esse tanto de coisa, olha a heresia. Mas assim como esses irmãos que falaram isso, que devem ser muitos, também tinha Pedro para falar: Senhor, alto lá, Jesus, olha para mim, Jesus, estou aqui do seu lado, e isto que tu estás dizendo, de modo algum te acontecerá. Não, Jesus, o Senhor é o Cristo, o Senhor é o Rei, o Senhor é Deus, o Senhor é o Senhor, é tudo. Você não pode submeter ao sofrimento. Isso não vai te acontecer. Aí diz a Escritura, e você tem que olhar na sua Bíblia, no versículo 23. Mas Jesus, voltando-se, disse ao demônio que estava dentro de Pedro: arreda, Satanás. Não é isso não? Vamos ler de novo. Leia direitinho. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro. A quem Jesus disse? Não foi ao demônio dentro de Pedro? Voltando-se a Pedro, disse: arreda, Satanás. Isso porque a palavra Satanás quer dizer simplesmente adversário. Adversário. Ou seja, quando as pessoas se colocarem contra o propósito de Deus, será um adversário a Deus daquilo que Ele quer realizar. Quantos crentes não estão hoje como adversários de Deus? Quantos crentes são servos de Deus porque foram comprados e redimidos pelo sangue de Cristo, mas quando chega numa situação, ele começa as orações contrárias, né? Chamada oração contrária. Deus quer uma coisa, ele quer outra. Ele não aceita o trabalhar de Deus, não aceita a verdade de Deus, não aceita nada de Deus. Ele se opõe ao propósito de Deus porque ele julga que Deus deveria fazer diferente, ou fazer diferentemente aquilo que deve ser feito.
tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim da dos homens. Então veja que esse espírito de Pedro, aqui de repente ele se insurge como um obstáculo para que a revelação de Cristo prevaleça no seu coração. Primeiro são os sinais, depois o pão, agora esse espírito de Pedro, esse espírito pentecostal e neopentecostal de Pedro. Um espírito neopentecostal. E Pedro só iria se converter depois do Pentecostes. Aí estaria convertido. Porque até então estava esse espírito, não vai acontecer, está amarrado, o sangue, tudo é expulsando. E às vezes está expulsando o próprio Senhor. Enfim, Jesus agora no capítulo 17 é transfigurado diante de Pedro, Tiago e João. Agora é um ambiente mais restrito, mais particular, mais íntimo. Jesus se transfigura diante de Pedro, Tiago e João, olhos brilhantes, o rosto como o sol, as vestes alvas. Ou seja, eles veem, eles têm a revelação da própria divindade. Cristo vai se revelando, em cada momento dele se revela, ele se mostra, e vem um obstáculo para tentar encobrir a revelação, para ocultar a Cristo, ou para distrair as pessoas de Cristo. E agora Cristo se transfigura, sua divindade se mostra, sua glória se mostra. E de repente apareceram ali Moisés e Elias, e eles apareceram aos olhos dos discípulos, porque poderia ser o caso que eles estivessem ali, e falassem com Jesus, e os discípulos não vissem a Moisés e Elias. Mas o texto é claro quando diz assim, no versículo 1, o versículo 2, e foi transfigurado diante deles. Versículo 3, e eis que lhes apareceram. Lhes apareceram a eles. Apareceram a Pedro, Tiago e João. Ou seja, os olhos dos discípulos foram abertos para que eles enxergassem aquilo que já ocorria ali. E aí, diante daquela glória toda, Pedro mais uma vez fala, Senhor, tive uma ideia. Irmãos, esse negócio de ideia é um problema. Cuidado, que eu não estou dizendo contra o pensar. O pensar é positivo. Você não pode jamais negar a tua capacidade que te faz diferente dos animais. O raciocínio, o pensamento. Temos que pensar. O evangelho tem que ser pensado mesmo. O que nós estamos fazendo aqui se não pensando o evangelho essa noite? Eu falo das ideias, das suas ideias particulares, que nós trazemos um tanto de conceitos. Senhor, eu tenho uma ideia boa. Vamos fazer aqui 3 tendas, ó. Uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. E para demonstrar que a minha vontade é boa, eu não faço questão nem de ter uma barraca para mim. Não. Nem Tiago, nem João, ninguém quer, ninguém barraca. Para vocês 3. Vocês ficam lá direitinho, a gente fica daqui, porque aqui está bom demais. Bom é estarmos aqui. Façamos 3 tendas. Olha, que tal? Jesus, não é bom? É bom ou não é bom? Jesus. Começamos dizendo o quê? Jesus é tudo. Então tem que ter uma barraca para ele. A maior é dele. Tem problema. Mas também tem que ter uma barraca para Moisés. A lei. Moisés representa a lei. Porque Jesus é bom, mas sem a lei não vai ficar muito equilibrado. Tem que equilibrar. Jesus é suficiente, mas nem tanto. Mas nem tanto. A lei aqui. E também os profetas. Haja vista que Elias representa os profetas. Por isso que é dito que João Batista viria no espírito de Elias. Ou seja, no espírito profético. Com o ministério profético. Então o que Pedro queria é, Senhor Jesus, aqui no meio. E tragamos também o Velho Testamento, a lei e os profetas. Uma igreja que tem a graça, a lei e os profetas. Construída e edificada e vivida no alto do monte, ó. Olha o que diz a Bíblia Sagrada, versículo 5. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia... Ou seja, Deus simplesmente entrou no meio, não pediu licença para Pedro, porque Pedro falava bobagem. E é dito que falava Pedro ainda.
Ele estava falando, não tinha terminado, quando de repente vem a voz e fala: Pedro, quieta. Este não é aquele. E também não é este. Não são esses. Este aqui, ó, este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Numa linguagem melhor, este aqui, ó Moisés, é o meu filho, em quem eu tenho prazer, no qual está o meu prazer, o meu agrado, a minha satisfação, o meu bom prazer não está na lei, nem nos profetas, nem no meu filho com a lei e profetas, é somente no meu filho. Por isso diz, a ele, quando fala este, quer dizer, não aquele outro, é este. E você deve ouvir não a lei, não os profetas, mas deve ouvir o meu filho amado, onde está ou em que está o meu prazer. Por isso que em Hebreus capítulo 1, versículo 1 diz o seguinte: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de diversas maneiras, aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou por intermédio do seu Filho, o qual é. Aí começa uma descrição. Ele é a expressão exata do Pai. Ele é o Filho a quem o Pai constituiu herdeiro de todas as coisas. É aquele que depois que morreu na cruz e fez a purificação dos pecados, assentou-se à direita do Pai, à direita da majestade. É Ele, por meio do qual todo o universo foi criado, para quem tudo foi criado. Ele é tudo para o Pai. A Ele ouvi. Portanto, a essa igreja, todos vocês, começando por mim, todos nós estamos aqui convocados a olhar somente para o Filho, e a ouvir o Filho, e a tornar o Filho glorioso nas nossas reuniões, no nosso coração, nas nossas casas, no nosso viver. Que você tenha no seu coração, na sua mente, nos seus lábios, este nome bendito: Jesus Cristo. Jesus Cristo. Este é o caminho. Por isso que de repente é dito que os discípulos caíram prostrados por causa da luminosidade da nuvem que apareceu, mas logo Jesus tocou o ombro deles e falou: levanta, levanta, Pedro, vem. Tiago, João levantam. E diz a Bíblia, então eles levantando os olhos, a ninguém mais viram, senão Jesus. E esse é o ponto que o Senhor quer nos levar. Quando os seus olhos já não veem qualquer outra coisa, senão o Senhor. Que seus olhos vejam somente a Cristo. Que você veja somente a Cristo. A ninguém mais. O Senhor seja louvado, queridos. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.